Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa sala temática. Vamos tratar de um tema muito importante, a inteligência no agro, Rio de Janeiro, e vamos discutir um pouquinho sobre quais são as demandas, os potenciais, as possibilidades e desafios. E, obviamente, que nós temos aqui dois convidados muito importantes, dois ilustres colegas de trabalho, que vão tratar do tema da inteligência artificial e as suas oportunidades no agro. Então, eu vou anunciá-los aqui, depois vou convidar o primeiro debatedor. Nós vamos ter a nossa sala temática com o professor Eliomar Araújo de Lima, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, e também o professor Alexandro Romeira, que é cofundador da I2AI Brasil. Então, nós vamos fazer aqui uma rodada com a apresentação dos dois colegas, e em seguida nós vamos fazer a abertura para as perguntas e também para dúvidas que possam ocorrer aí dos nossos colegas que estão assistindo a nossa mesa temática. Bom, então a gente vai começar com o professor Alexandro Romeira, que vai fazer a sua participação, e em seguida o professor Eliomar. Professor Alexandro, seja bem-vindo, fique à vontade aí para a sua apresentação. Professor Felipe, muito obrigado, é um grande prazer estar com vocês hoje. Agradeço muito ao FRJ e ao RAIZ pela oportunidade da gente estar falando de um tema de inteligência artificial, oportunidades no agro, que tem muitas e nós vamos conversar bastante. Ageroa, se possível, só compartilhar meu contato, só para quem quiser manter esse contato, deixo na tela. Eu sou Alexandre Romeira, eu sou cofundador da I2AI. A I2AI é a Associação Internacional de Inteligência Artificial, ela nasceu no Brasil. Hoje nós temos o propósito de compartilhar conhecimentos e aproximar pontas de um ecossistema de inovação em torno da inteligência artificial e suas aplicações e tecnologias. Então é um grande prazer estar com vocês, eu deixo aqui meus contatos, quem quiser continuar essa conversa, a gente vai estar conversando bastante aí pelas redes e buscamos disseminar muito esse campo de conhecimento. O que eu vou estar trazendo para vocês? Eu vou estar fazendo mais uma abordagem muito mais, conversando com vocês de uma forma muito transparente. Eu vou trazer aqui o agro representado em 3 figuras envolvendo a inteligência artificial. Eu vou estar falando para vocês, fazendo uma provocação. Ageroa, se você quiser depois tirar o compartilhamento da tela, eu agradeço. Eu vou estar trazendo para vocês 3 oportunidades, começando pelo solo, partindo pela parte de sementes e terminando com colheitas, né? Então, dessa dinâmica que eu vou falar para vocês, o que é o nosso solo? O nosso solo ele é um terreno a ser explorado, um terreno a ser equilibrado, adubado e criado oportunidades. O nosso solo é inteligência artificial. Quando nós falamos de inteligência artificial, a gente fala de um conjunto de ferramentas e técnicas que são aplicados para que represente esse conhecimento humano, essa forma como a gente representa o conhecimento humano pelo computador. Então, a gente tem tecnologias desde a aprendizagem de máquina, né, o machine learning, que a gente destaca aí, desde a aprendizagem supervisionada, que é onde a gente tem a nossa variável-alvo, que ela designa pela minha amostragem de dados e a sua correlação, se essa variável alvos e meu modelo estatístico, se isso corresponde ou não, quando eu tenho dados similares. Quando eu tenho a minha aprendizagem de máquina não supervisionada, que eu costumo agrupar por similaridades. Quando eu tenho a minha aprendizagem por reforço, muito utilizada por sistemas de condução autônoma, por robôs, onde que eu tenho testes e eu premio quando essa inteligência artificial ela faz uma atividade e penalizo ela, tiro uma pontuação quando ela não tem, quando ela não acerta. Então, ao longo do tempo, essa inteligência ela vai se adaptando ao meio também de uma forma muito autônoma. E a gente tem um subcampo dessa aprendizagem da inteligência artificial, que é a nossa aprendizagem profunda, o nosso deep learning, que a gente começa a enxergar a partir de padrões também de informação, e onde a gente começa também a ter a nossa categoria aí. Disso, o que eu também trago no campo de inteligência artificial, na parte de machine learning? Principalmente no nosso segmento, a gente também olhar, apesar de não ser classicamente uma tecnologia de IA,
A computação evolutiva hoje está se beneficiando muito das ferramentas de inteligência artificial a partir dos algoritmos genéticos. Então, a gente consegue, nesse solo também, verificar comportamentos como mutações e adaptações e criar problemas complexos também com técnica de inteligência e de aprendizagem de máquina, né? Dentro dos campos, agora nós vamos evoluir um pouquinho e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a visão computacional, né? O Deep Learning ele contribui muito com a análise de padrões para que a gente tenha essa visão computacional, e essa visão computacional ela consegue identificar desde textos, imagens... consegue desde textos, imagens e padrões identificar quais são os objetos ali identificados. E também a gente pode evoluir também para o processamento de linguagem natural, né? Que a gente transforma a gramática a partir de várias técnicas para que a máquina entenda o que nós humanos falamos na nossa linguagem natural, português, inglês, espanhol, entre outras, para a linguagem máquina. Então ela entende o que a gente fala e ela também faz a geração. Isso é muito aplicado para a gente conseguir automatizar laudos, conseguir automatizar coleta de informações e etc. Outras tecnologias que também a gente pode utilizar no campo são os gêmeos digitais, o Digital Twin, que eu começo a agregar sensores junto com técnicas de realidade aumentada para representar ambientes simulados que estão representando lá no meu campo, né? Então, esse solo fértil, esse solo aí que eu começo a explorar, que eu começo a normalizar, eu começo a tratar, ele fica apto agora para a gente receber a parte das sementes, né? A semente é todo o nosso núcleo de informações, é onde a gente acumula informações e esse solo precisa dessas informações para que a gente gere colheitas e culturas cada vez mais fortes, né? Então, a inteligência artificial se alimenta de dados. Para isso, é muito importante a gente olhar hoje várias oportunidades, vocês, empreendedores científicos que têm um conhecimento amplo de metodologia, apropriar-se de dados públicos, dados principalmente dentro do agro, dados que a gente consegue explorar, dados climáticos. Hoje a gente pode utilizar dados de satélite, a exemplo do NDVI. O NDVI é uma tecnologia que ela pega o quanto que a planta reflete de luz, principalmente a luz solar. E a partir dessa reflexão, ela consegue, em frequências específicas muito, muito próximas, verificar se essa vegetação, variando de um score de 0, que é desde de uma planta morta até um objeto inanimado, até 1, que é uma planta saudável. Então, eu consigo, em grandes fazendas, a partir do satélite, reconhecer isso e criar padrões de imagens e coletar esse dado para poder fazer correção de solo, poder fazer correção de culturas, adubação e outras necessidades e correções de uma forma muito pontual. E também a gente pode falar aí da sensorização, né? Então, eu pego os dados a partir de dados públicos, eu pego os dados a partir do satélite, eu pego os dados a partir de sensores. Internet das coisas, hoje também muito mais acessível para a gente, com muito mais componentes acessíveis e funcionalidades para a gente poder medir com mais precisão. Poxa, mas como eu comunico isso daí dentro do campo? Existem hoje várias telecomunicações e vários padrões de comunicação. Entre elas, eu também trago para a gente aqui a rede LoRa, que também é uma rede hoje aberta e de uso. Ela tem algumas normatizações, mas não é uma rede regulada, é uma rede de longo alcance e de baixo consumo de energia. Então, consigo ter um transmissor respondendo numa rede LoRa, equipamentos que podem ficar anos lá no campo respondendo com sinais diários, dizendo como que está a temperatura, a umidade, a condição daquele solo. Então, somando isso, a variedade dos campos, a variedade das informações públicas e mais satélite, entre outras que nós vamos explorar, eu consigo criar realidades simuladas e ver lá no campo, lá na ponta, o que eu posso estar aplicando. Eu posso aí sim agora fazer a minha colheita, né? Eu já investi no meu solo, já deixei meu solo fértil a partir das ferramentas de tecnologia de inteligência artificial. Eu alimentei ela com toda a semente e todo o gene de informação dentro das sementes. E agora eu vou para a colheita, onde eu vou gerar valor desse ciclo, né? E as aplicações é o valor desse ciclo de colheita, né? E a gente, quando fala de colheita, a gente já começa a olhar, já começa a ver a inteligência artificial. Primeiro, a partir do momento certo da colheita. Eu tenho colheitas que eu posso verificar a condição climática e escolher quando eu faço a colheita para não ter um prejuízo. Eu posso me antecipar às situações econômicas e variação
e também olhar a minha condição de solo para eu poder escolher aonde colher melhor. Eu posso hoje utilizar veículos autônomos para fazer a colheita, semeadura e a própria parte de preparação de solo. Eu posso fazer desenvolvimento de novas culturas e novas sementes com todo o histórico, todo o background que eu tenho científico aqui dentro. E aí eu posso também hoje, nas culturas, principalmente cultura pecuária, eu vi um case incrível da Universidade do Estado do Kansas, que eles estão fazendo um reconhecimento visual de gado e fazendo um rastreamento a partir de blockchain, criando uma identidade única daquele gado. Então eles têm um sistema chamado Cattle Tracks, que faz a partir da face do boi, ele consegue, a partir de 3 fotos, já criar uma identidade desse gado e fazer o acompanhamento dele durante toda a vida. Então, hoje, por que tudo isso, né? Essa colheita hoje ela é muito fértil. Essa colheita chamada inteligência artificial representa 14 trilhões de dólares até 2035 de ingestão de investimento nas economias. Então, nós, empreendedores, nós, cientistas, não podemos ficar fora desse movimento. Então, convido vocês a gente continuar esse bate-papo com dúvidas e perguntas e agora passar a palavra aqui para o meu colega e complementar essa visão. Passar a palavra para o nosso querido professor Eliomar Araújo de Lima, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade de Goiás. Eu agradeço o convite, em primeiro lugar. É um prazer nesse evento tão importante, né, para o agro. Venho, né, de uma região onde o agronegócio representa a principal fonte, né, de economia, no estado de Goiás. Sou professor na Universidade Federal de Goiás. Atualmente, né, estou como um dos coordenadores do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e estou vinculado aqui ao Instituto de Informática. Bom, depois da fala, né, do professor Alexandro, ele já abordou um pouco, né, dos aspectos conceituais e de aplicação, né, da IA, né, no contexto do agro. Eu vou, então, agora complementar, trazendo, né, uma perspectiva, né, de um case, um esforço, né, concentrado aqui na região centro-oeste, particularmente no estado de Goiás. É um centro que representa um grande hub, é resultado de uma ação empreendedora de professores que hoje vem desenvolvendo projetos, né, de PDI, diferentes áreas, aplicando IA, e dentre elas, logicamente, o agro, né? Vou fazer aqui uma projeção. Nós temos mais uma vez, né, um prazer poder abordar esse assunto, e eu vou me furtar passar, né, essa parte aqui do background, porque o professor Alexandre já abordou. A ideia era que fosse uma coisa também muito rápida, né, falando um pouco aqui das sub-áreas de IA. Hoje, as principais sub-áreas, né, de destaque em IA. Então, enquanto usuário, enquanto pesquisador, enquanto agente, né, de negócio, hoje se ouve, né, e se tem muito a aplicação de IA, né, em diferentes áreas, a partir, né, desses componentes, né, de conhecimento, desde os chatbots, né, que são os assistentes virtuais, que hoje está presente, né, em boa parte das empresas, né, com suas áreas de atendimento, a parte natural language, né, processamento de linguagem natural, seja por meio de texto, seja por meio de voz, é uma área em ascendência. A parte, né, a sub-área de IA, assim, muito promissora, né, que é a parte de cognição, né, até aqui mencionada, né, pelo professor Alexandro, Deep Learning, né, que hoje se utiliza de todo esse potencial, desse conglomerado de dados que nós temos hoje, dos diferentes ecossistemas, né, da economia, parte robótica,
né, machine learning, né, e redes neurais e sistemas cognitivos. Então, são essas sub-áreas aí, né, que hoje se destacam e que hoje vêm sendo desenvolvidas, né, principalmente por conta do seu potencial. A ideia aqui é dar essa noção, né, operacional, e eu acho que na perspectiva, né, empreendedora, né, na perspectiva, né, de atuação em pesquisa para inovação e também para desenvolver ações empreendedoras na área, é importante ter essa visão, né, essa perspectiva de que tudo começa com, né, os problemas de negócio, os problemas setoriais, tá? E isso no agro é o que não falta, né? Mas dentro dessa perspectiva operacional, então, tem-se, a partir dessas necessidades, desses óbices, né, enfim, gera-se essa compreensão, a partir daí entra no pipeline, que é típico na área de IA, e também na própria área de Data Science, né? Esse aqui é um modelo mais amplo, que também se aplica em Data Science. Então, depois que você compreende essas variáveis, né, define ele, assume algumas hipóteses, né, e a partir daí cria um modelo, você vai passar por algumas etapas aqui, para os ciclos, né, de treinamento e teste, para que depois, né, num determinado momento, né, que já esteja apto, né, a ser consumido, né, por meio, né, de uma API que vai transformar, né, toda essa gama de dados em conhecimentos, né, que sejam úteis para as diferentes finalidades. E a partir daí você vai poder retreinar esse modelo, você vai poder aprimorar, e a abundância de dados, né, nas diferentes áreas é um dos requisitos, né, que torna esse modelo aqui, o refinamento desse modelo aqui efetivo, né? Machine learning, né, o aprendizado de máquina é o que se desponta, né, é a base, né, para todo esse desenvolvimento da IA que nós temos atualmente, muito por conta, né, dessa grande capacidade de processamento e armazenamento que nós contamos hoje em dia. E aí, né, são as várias ramificações aí, né, de modelos, foi tratado pelo professor Alexandre, né, aprendizagem supervisionada, não supervisionada e de reforço. E as aplicações de IA, elas são transversais, né? Hoje, nós temos aplicações da área de saúde, né? Talvez aqui no Brasil seja a área que mais se desponta, temos tecnologias embarcadas, né, na indústria como um todo, tá? E, obviamente, que na agricultura, né, com suas peculiaridades, que nós podemos até discutir mais adiante aqui na nossa sala, né? Bom, mas o foco que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o que eu estou denominando aqui de Jornada CEIA. CEIA é a abreviatura para Centro de Excelência em Inteligência Artificial. É um esforço aqui, né, que foi em 2018, 2019, né, para a concepção desse centro, né? Então, contamos com a participação do governo do Estado de Goiás, tá? Então, desenhamos essa proposta a partir de laboratórios já existentes aqui no Instituto de Informática, com pesquisadores parceiros em outras instituições. Então, daí, em 2019, nasce o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. O centro, né, trazendo para os dias de hoje, né, então, tudo esse apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado, ao longo dessa trajetória, né, de cerca de 1 ano e 6 meses, de existência do centro, né, já nos tornamos uma unidade Embrapi, então é o braço aqui da indústria, um modelo altamente, um modelo que é altamente exitoso, né, o modelo da Embrapi, são números impressionantes que a Embrapi vem alcançando aí, né? A Embrapi é uma organização social que canaliza recursos vindos, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MEC, do próprio Ministério da Saúde, canalizam esses recursos para aplicação em projetos de desenvolvimento tecnológico, né, projetos de P&D na indústria. Então, nos tornamos, né, uma unidade Embrapi ainda em 2020, e essa chancela, ela nos traz a possibilidade, então, de ampliar esse horizonte
desenvolvimento de pesquisa aplicada na indústria. É um modelo que tem, né, ele é muito atrativo, né, por conta da agilidade, por conta, né, de algumas do próprio modelo operacional, né, e principalmente, né, porque ele traz, né, vislumbra aí a possibilidade, né, de poder ter, né, a participação, né, da própria Embrapi, ofertando aí 1/3, né, então ela direciona aí 1/3 do investimento da empresa, né, então a empresa entra com 2/3, em alguns casos a Embrapi entra até com 50%, né, de 1/3 a 50% de todo o investimento que a empresa ela vai fazer, né, naquele projeto de P&D. Então, é um modelo muito atrativo, tá? Essa subvenção ela é sem reembolso, então, para a empresa acaba sendo um negócio interessante, porque compartilha riscos, né? Bom, o centro, né, então, ele se constituiu, é o primeiro centro, né, de inteligência artificial, e ele traz, então, essa proposta, né, de servir como um importante hub na área de IA, tá? Aqui são só alguns referenciais. Aqui, né, vale o destaque aqui, então, desse modelo Embrapi, que hoje vem sendo praticado, que viabiliza muito, né, dessa proposta de inovação, desenvolvimento tecnológico. A própria Embrapi hoje ela vem estimulando, né, a participação, né, de startups, né, a criação de spin-offs, né, e tem também a proposta de formação de recursos humanos, né? Então, tudo isso acaba sendo, né, acaba impulsionando, né, e acelerando, né, todo esse processo de desenvolvimento de pesquisa, né, de projetos de P&D na área de IA. Obviamente, quando se fala área de IA, né, não é o projeto fim, né? O projeto fim são as diferentes áreas da economia, né, os diferentes setores e segmentos, né? Bom, como participar do centro, né, o centro, então, ele nasce, né, dessa iniciativa de professores pesquisadores que já atuavam na área de IA, e essa proposta é uma proposta audaciosa, né? Hoje já temos aí, né, mais de uma dezena de projetos em curso, em diferentes setores da economia. E começamos, né, eu quis trazer esse destaque aqui de projeto Gov, porque esse foi um dos compromissos, né, uma contrapartida do poder fazer uma prospecção de potenciais projetos, particularmente aqui no governo do estado de Goiás, e isso possibilitou, então, um compromisso, né, do centro em trazer também esses ganhos, esses benefícios, né, que tipicamente se tem com os projetos de IA para diferentes áreas, né, aqui diferentes pastas, né, na área de segurança, na área de educação, enfim, e outras áreas, pelo menos umas 4 ou 5 áreas que vêm sendo hoje contempladas, né, com projetos tendo, né, então, essa contrapartida do centro pelo investimento inicial que foi feito, né? Bom, as áreas de conhecimento, né, aqui é uma questão mais de background, né? Hoje, as áreas de conhecimento de IA, aquilo que já foi mencionado anteriormente, né? Mas vale destacar que nós temos hoje, né, aqui no Brasil, o acesso à vanguarda, né, de conhecimento de IA, né? Então, desenvolvimento tecnológico, essa produção científica, ela permite hoje estarmos atuando, né, em algumas dessas áreas, despontando e disputando o mercado, né, não só em nível nacional, como também em nível internacional, né? As áreas de competência, elas se concentram em 2 grandes sublinhas, né, o aprendizado a partir de dados e o aprendizado a partir do ambiente. Acho que esses 2 pontos aqui, eles podem significar, né, oportunidades para que os diferentes pesquisadores, né, que pleiteiam e que pretendem buscar desenvolver, né, vincular seus trabalhos à área de IA, desde sistemas especialistas, né, até aplicações diversas utilizando aprendizado de máquina. Então, é fundamental, né, nós considerarmos aqui as diferentes fontes, né, de dados, né, hoje
nós temos, né, as próprias tecnologias, né, de IoT, né, de Big Data, em alguns setores que são privilegiados, né, que contém, privilegiado no sentido de já dispor dessa massa de dados, né? Então, esse processamento de dados massivo, ele é um requisito, né, para que esses modelos de IA possam ser bem desenvolvidos, né? Talvez esse seja, né, um dos grandes desafios no agro. E o próprio aprendizado a partir do ambiente, né? Então, nós estamos falando de possibilidades enormes, né? A gente poderia listar aqui algumas delas, desde a produção, desde a produção, né, agroindustrial, né, aplicado para o produtor, né, passando por implementos agrícolas, passando por proteção ambiental, enfim. Tudo isso graças, né, a esse potencial que a IA tem aplicado em diferentes áreas, né? Os eixos, né, então, o centro, né, e também dentro de uma proposta mais ampla, né, esse compromisso em formação de recursos humanos, né, e também de poder trazer o desenvolvimento tecnológico para além, né, da pesquisa científica. Então, são os eixos, né, mas obviamente que a pesquisa, o P&D é o setor, né, mais forte. A formação de RH, como eu falei, né, é um desses vetores, e a possibilidade, então, de você empreender, né? Hoje, nós temos aí, né, alguns exemplos aqui no Centro, né, de Excelência em IA, algumas iniciativas de startups que foram criadas a partir de projetos desenvolvidos aqui no próprio programa de mestrado e doutorado, enfim. Aqui são alguns, né, dos nossos principais clientes, né, principais sponsors, né, com os quais temos parcerias aí em projetos de P&D. Bom, então era isso que eu queria trazer inicialmente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico aí à disposição para a gente poder discutir os aspectos aí estruturantes, né, da IA no agro e, no geral, proporcionando possibilidade de empreendedorismo, né, e inovação. Obrigado. Nossa mesa temática, e eu acho que vai ser muito interessante, principalmente por conta dessa visão de aplicação que o professor Alexandro colocou no início, e também por essa questão que envolve o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial, não só no agro, mas em outros setores científicos importantes, também foi apresentada aí pelo professor Eliomar. Bom, então a gente tem aí uma ideia de que a inteligência artificial ela tem um papel preponderante, fundamental. Nós destacamos aqui o protagonismo do Brasil, né? E a gente sabe que o agro fluminense, né, o estado do Rio de Janeiro, ele tem características muito específicas, né, muito interessantes, e embora é um estado pequeno, né, mas a gente tem uma área de produção extremamente diversa, extremamente importante, com impacto significativo na economia, embora esse impacto às vezes se torne um pouco invisível, né, quando a gente coloca a indústria, o petróleo, o gás, mas o setor do agronegócio do Rio de Janeiro ele é muito importante. As características ambientais conhecidas, né, um estado que tem algumas limitações importantes relacionadas à geomorfologia, ao relevo, né, tem grande parte da sua geografia física relacionada a relevos de mar de morros, com alta declividade. Nós temos problemas muito sérios associados aí à erosão, perda de solo, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, ao longo do tempo, uma exploração também de uma região muito importante, que é a chamada Baixada Campista, que é uma região que tem um relevo muito favorável, né, à mecanização. Inclusive, agora, a gente tem uma das nossas áreas do norte fluminense começando a empreender aí suas primeiras lavouras de soja. Nós temos uma grande diversidade da pequena produção, da produção familiar, e uma combinação muito interessante aí das nossas áreas de produção com o setor do turismo, né, do turismo rural, do agroecoturismo, e temos também aí os nossos produtores de água, produtores de floresta, os nossos sistemas de ILPF, né, muito conhecidos de vocês aí no Centro-Oeste, mas aqui nós temos uma forte influência
dos sistemas agroflorestais e também da agricultura orgânica. Então, eu queria colocar para vocês, aí começaria pelo Alexandro, com a experiência que já tem com a aplicação da inteligência artificial no agronegócio, quais seriam as reais perspectivas? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que você já colocou no início, né, das áreas de aplicação, mas como você vê quais são as reais perspectivas de nós aplicarmos essas ferramentas na nossa realidade fluminense, né? Por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, hoje nós estamos participando de um projeto financiado pela FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos trabalhando aí com a UERJ, a Universidade Veiga de Almeida, onde eu trabalho, a Embrapa e Emater e algumas outras instituições, fazendo estudos de aplicação da inteligência artificial para a área de compostagem de resíduos orgânicos, sobretudo resíduos orgânicos domésticos. Então, eu queria passar a palavra para o Alexandre, em seguida também pedir ao Eliomar que faça uma exposição sobre de que maneira a gente pode usar o exemplo aí de Goiás, do Centro de Excelência IA, para que a gente pudesse, de repente, quem sabe até fazer algum tipo de correlação com outros centros de pesquisa aqui, levando em consideração essa realidade do agro fluminense. Então, vou passar a palavra ao professor Alexandre. Professor Felipe, você colocou alguns pontos aqui que são super importantes, né? Principalmente a extensão do estado do Rio de Janeiro, o relevo, e principalmente as oportunidades que tem em relação a isso. O que eu vejo como oportunidade que a gente tem? Primeiro que nós precisamos ser mais eficientes, a gente precisa trabalhar com culturas mais eficientes aos meios. Então, o que nós precisamos aqui investir? Primeiro, conhecer as melhores culturas para melhores meios. A gente hoje tem um Brasil enorme, com um continente muito significativo e com muita informação. A gente já tem culturas consolidadas que podem ser aproveitadas para aproveitar relevo e aproveitar a própria parte das chuvas, que é muito forte no estado e que provoca erosão. Então, a gente tem oportunidade, primeiro, de estudo de culturas que possam gerar melhores resultados ali. Como que a gente pode usar a inteligência artificial para fazer essa escolha? A primeira é por nós, cientistas, fazermos uma análise dos próprias bases de dados, como o professor Eliomar falou, da parte do nosso... da nossa área da inteligência artificial de observação, né? Então a gente começa a observar o que tem, o que já tem de dados históricos ali, usar grandes sistemas de Big Data e fazer machine learning para que a gente possa ali. Quais são as melhores culturas que eu posso usar nesse solo? Qual é a preparação do solo e qual o tipo de preparação que eu tenho que fazer aí? Qual que é a precipitação que eu tenho nessa região? Então, toda essa consolidação de dados, a inteligência artificial vai ajudar a sermos mais assertivos. E a gente precisa escolher muito bem as culturas para a gente ter maior lucratividade por menor área. Esse que é o desafio que eu vejo aí. E hoje a gente tem modelos, preciso construir tudo do zero. Não, hoje a gente tem muito modelo, muitas APIs. APIs são interfaces programáveis, são arquiteturas de interfaces programáveis que eu consigo já usar alguns modelos. Mas meu modelo pode ser melhor. Realmente, nós, empreendedores científicos, conseguimos desenvolver modelos incríveis. Aí eu posso começar com um modelo para eu já apresentar resultados de curto prazo e aí eu consigo ganhar credibilidade e investimento para gerar resultados de longo prazo. Então, eu começaria nesse ponto. Escolha da melhor cultura na melhor área. Bom, em relação à pergunta, né, que o professor Felipe passou, acho que até em complemento, né, a fala do Alexandre, quer dizer, o ponto de partida para qualquer iniciativa nesta área, fundamentalmente vai depender dessa prospecção, né, de oportunidades e necessidades. Então, sem dúvida nenhuma, né, o setor, né, ele, no Brasil como um todo, né, claro que cada região tem as suas peculiaridades, né, determinadas regiões têm algumas limitações do solo,
outras, né, você tem desafios tecnológicos, né, para ter uma cultura mais extensiva, etc. O fato é que nós temos muitas, considerando, né, essa possibilidade, né, de se fazer uma prospecção aí de necessidades e oportunidades. E certamente isso vai implicar, né, na atuação de diferentes especialistas, né, de diferentes áreas que se complementam aí, no agro. Né? Então, os sistemas, né, de IA, né, que tem IA como um motor, né, de aprendizado para proporcionar soluções, né, cada vez mais promissoras, né, trazendo melhorias de resultados, né, auxiliando, enfim. Então, para que isso ocorra, né, quer dizer, na verdade, esse é o resultado, né, o resultado é a ponta da linha. Até chegar nesse patamar, quer dizer, tudo parte, né, dessa identificação dessas oportunidades, um estudo, né, para fazer uma análise de viabilidade, para a aplicação, né, dessas tecnologias. Um ponto fundamental, né, que deve ser observado sempre a disponibilidade de dados, né, dados com qualidade, né, então não se faz IA sem dados, os modelos eles vão se tornando cada vez mais promissores, né, à medida em que, né, você tem condições de acessar uma variabilidade maior de dados que possa representar as diferentes nuances, né, que se tem, né, nas culturas, né, enfim, nas aplicações extensivas aí, né, em diferentes segmentos, né. Então, essa necessidade, né, de você partir, né, de um horizonte de aplicação que naturalmente está relacionado com a própria área de conhecimento, área de competência, né, dos diferentes pesquisadores. E a IA ela vai entrar, então, para poder, né, acelerar, né, para poder potencializar essas aplicações. Então, pegar, resgatar aquilo que já vem sendo feito, né, e buscar identificar aí possibilidades de otimização, né, de melhoria de resultado, né, ou de desempenho. Nós temos um problema sério com relação a isso, né, no setor, né, agropecuário, isso não é novidade. Cada vez mais é uma questão de compliance, por exemplo, na parte pecuária, você ter o rastreamento, né, ter essa rastreabilidade, e hoje os sistemas baseados em IA, eles conseguem oferecer isso aí, né, esses componentes de conhecimento, né, tecnológicos, né, aliás, e a melhor forma, né, de poder levar adiante projetos dessa natureza, sem dúvida nenhuma, é buscar associar, se associar a centros, né, de pesquisa em IA, centros, né, que produzem, né, esse tipo, né, de inovação tecnológica. Claro que não é só o centro de excelência em IA que temos aqui em Goiás, há outros centros, há outros laboratórios aí espalhados pelo país afora. E a abordagem ela é eminentemente multidisciplinar, né? Claro que o ponto de partida, né, e avaliação de efetividade dessas soluções são os especialistas, né? Especialistas de negócio, quando essas aplicações são direcionadas, né, para o mercado das empresas, né, para o ambiente comercial, né, para o setor produtivo, e para o agro em si, né, isso, os especialistas, né, muitos deles que são os próprios pesquisadores, né, que conhecem bem o segmento, que poderão, né, e que deverão ser esses protagonistas, né? Os pesquisadores de IA, na realidade, eles têm, né, digamos, esse conhecimento técnico, mas as aplicações, quem vai poder calibrar os modelos,
quem vai poder dizer se um modelo ele é promissor ou não, se ele dá resposta dentro, né, de parâmetros aceitáveis ou não, são os especialistas, os analistas que atuam nas diferentes áreas. E no agro não é diferente, porque é uma área que cada vez mais vem se especializando, e essa especialização ela tem, né, oferece, né, condições muito propícias, né, para receber, né, essas tecnologias baseadas em IA. Bom, excelente. Eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante, né, desde da fala do professor Alexandre até o professor Eliomar, com relação à necessidade de nós resgatarmos, produzirmos, sistematizarmos dados, né? O Rio de Janeiro tem uma questão interessante por ter aqui um número significativo de pesquisadores atuando no setor agropecuário. Nós temos aqui 3 Embrapas, né? Então, nós temos a Embrapa Solos, que fica aqui no Jardim Botânico, a Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, e a Embrapa Tecnologia de Alimentos, que fica aqui na região de Guaratiba. Além disso, 2 universidades com curso na área de agronomia, a Universidade Rural, a Universidade do Norte Fluminense, a UENF, além da Emater, da Pesagro e de outras empresas que atuam aí no setor, sobretudo empresas privadas e outras associadas aí ao setor de educação, na área de veterinária, pecuária e etc. Então, é interessante que o Rio de Janeiro, embora um estado pequeno, ele tem muita informação gerada. Historicamente, muita informação foi gerada, tanto na área de meio físico, né, solo, água, atmosfera, mas também meio biótico, e passando aí também pelas áreas da própria socioeconomia, não só relacionada à pequena agricultura, agricultura familiar, mas também à agricultura de médio e grande porte, tanto a pecuária como também a própria agricultura. Então, eu vejo assim que tem realmente grandes oportunidades aqui no estado, e eu acho que essa possibilidade de se fazer essa integração de dados, né, e fazer essa troca de informações entre diferentes centros de inteligência, de excelência na área, podem trazer inúmeros benefícios aí para o nosso estado. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui ao professor Alexandre, em seguida o professor Eliomar. Eu queria, Alexandre, que você colocasse um pouquinho aí quais são, na sua visão, os grandes desafios que a gente vai ter pela frente, considerando aí algumas limitações que ainda ocorrem, né, como foram colocadas aqui, para que a gente possa ter realmente a aplicação da IA. E queria que você falasse um pouquinho também sobre a I2AI, né, que é essa importante organização que você foi e é cofundador, e quais são os principais projetos que vocês vêm atuando aí, e se há alguma sinergia, por exemplo, com as demandas do Rio de Janeiro. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, um dos grandes desafios que a gente tem é formação, capacitação e são pessoas, né? Porque inteligência artificial, como o professor Eliomar falou, ele primeiro que ele não é um jogo de um jogador só, ele é um jogo de time, né? A gente tem competências que se somam e formar pessoas com essa afinidade, com essa aptidão por inteligência artificial em todos os níveis da sociedade é importantíssimo. Nós nascemos, né, então falando um pouco da I2AI, nós nascemos em 2017 e oficializamos ela como entidade sem fins lucrativos em 2019. O nosso incômodo ele era ver movimentos que estavam acontecendo fora, muito forte, e o Brasil já tinha movimentos internos grandes, mas não era de conhecimento do grande público, principalmente do público de negócio, o público que detém muitas vezes o recurso para investir nessas tecnologias. E existia muito mito no sentido de que isso não é para mim, isso é muito caro, isso daqui eu vou esperar consolidar,
e a gente começou a falar e trazer cases inicialmente por meio de exposição. Então, a gente começou trabalhando eventos, trazendo o pessoal de público de negócio para discutir o que eram aplicações de inteligência artificial que eram aderentes à sua necessidade. Por que não investir agora? Por que ser coadjuvante quando a gente pode ser protagonista? E aí esbarrava na questão pessoas. As pessoas não sabiam, primeiro, o tomador de decisão achava que isso não era para ele, que isso era muito complexo e que aquilo era... Ou então perguntas assim muito aleatórias, né? Eu preciso ter IA na minha empresa. Mas qual que é o teu problema? Vamos formatar um problema? Não tem problema nenhum, eu quero ter IA. Porque falaram que eu preciso ter IA aqui para sobreviver. Então, tinha uma questão muito de mitificação, né? Então, a gente desmistificar e trazer cases reais. Isso dos diversos segmentos da indústria. Então, a gente começou a atuar, principalmente, trazendo esse público para cá. Começamos a trabalhar na formação. Então, formação de tecnologia, formação de fundamentos dessas tecnologias, como que elas eram usadas, né? A gente hoje usa muito uma analogia, né? Que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Só que a gente não aprendeu a usar a eletricidade, a gente simplesmente hoje usa eletricidade, né? E a inteligência artificial parece descolar dessa necessidade, porque fala assim, poxa, eu preciso me especializar em inteligência artificial, e isso daí é muito difícil, é muito distante de mim, mas isso já faz parte do meu dia a dia, eu já estou envolto de sistemas com inteligência artificial. Hoje a gente precisa, hoje o nosso desafio é ser melhor entendido em todos os segmentos da sociedade, é ter os meus anseios, o meu gosto, a minha personalização afinada, e os sistemas hoje ele tem esse desafio. Como que eu trago para o agro, como que eu trago para o campo, como que eu trago para a empresa a necessidade de cada um dos indivíduos brasileiros, de gosto, de cultura, de formação, de bolso. Então a inteligência artificial ela é que ela consegue trazer as particularidades na escala. Então, esse é o desafio que a gente começou também a atuar. Trazer fundamentação para que as pessoas entendam que essa eletricidade também é necessária e que ela não é uma coisa tão impossível, porque hoje já é uma realidade nossa. E aí começamos a atuar, e a gente também atua dentro dos centros de formação da Embrapi como parte do membro do conselho, e são centros hoje porque o Brasil precisa jogar esse jogo. Projeções mostram, e a gente tem profissionais incríveis aqui dentro, que desenvolve tecnologias de ponta e exporta essas tecnologias de ponta. E inteligência artificial, em veículos autônomos, a gente tem produtos desenvolvidos até na UFG de produtos autônomos, que hoje já estão aí funcionando, já estão aí cases que a gente conhece, que daqui a pouco vai estar entregando alimentos aqui, e tecnologia nacional exportada. E a gente tem isso daí. E por que a fatia brasileira é tão pequena? Então, esse desafio Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Ela já nasceu, vamos deixá-la mais robusta e mais palatável para que a gente tenha uma estratégia rígida. Centros de Inovação e Inteligência, vamos trazer gente, trazer valores, manter valores aqui dentro para que a gente transforme essa sociedade tão rica que é a sociedade brasileira. Essa é a nossa motivação. A gente nasceu com ambição de ser internacional, por isso que a gente chama, hoje a gente tem... em Portugal nós temos um ponto, em Lisboa e na Alemanha nós temos outro ponto, e em breve também no Canadá. Mas isso é uma iniciativa que nasceu aqui e nossa ambição é transformar a sociedade aqui no Brasil. Então, o E2AI é isso. Excelente, professor. Eu queria aproveitar a oportunidade também e fazer uma pergunta ao professor Eliomar. O professor Eliomar vai depois ter que se ausentar, e eu já vou deixar essa pergunta e pedir para que o senhor, em sequência, faça as suas considerações finais, para que a gente possa compreender um pouquinho mais como o senhor vê aí o atual cenário de investimento em pesquisa na área de IA no Brasil, quais são aí as principais demandas e limitações em relação a linhas de fomento, as próprias necessidades básicas em termos de formação de pessoal, como foi colocado, e também como o senhor avalia aí a possibilidade de começar a trabalhar em rede com esses centros de inteligência artificial, esses centros de excelência em inteligência artificial no Brasil, considerando a grande diversidade, né, de ambientes, diversidade geográfica do país, e também
das grandes demandas por inovação e tecnologia. A pergunta, na verdade, são várias perguntas, né, que eu vou tentar aqui tratar de uma forma mais, tentando, enfim, trazer, né, um pouco de luz aí para esses desafios, né, que temos hoje em nível de país. Como o Alexandre colocou, hoje, mais do que nunca, né, ao mesmo tempo, né, que o país tem a oportunidade, né, de acelerar sua produção tecnológica, né, e, consequentemente, puxar, né, toda a produção, né, científica, que já é significativa, né, mas traduzir isso aí para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação tecnológica, é um grande desafio, não só em IA, como em qualquer outro segmento, né? Esse é um problema já histórico, né? Então, fazer ciência e tecnologia é um grande desafio. E, inevitavelmente, as ICTs, os ICTs, eles acabam sendo esses grandes motores, né, para que as empresas possam recorrer. A palavra-chave, professor Felipe, é o desenvolvimento em rede. Porque você tem a necessidade de ter a tríplice hélice acontecendo. As políticas públicas, elas necessariamente, elas devem envolver essa componente tecnológica, né? Se nós pegarmos, né, nós poderíamos discutir aqui hoje as várias áreas que se despontam, né, no agronegócio. Mas a agricultura de precisão, por exemplo, né, que é algo que o Brasil carece, né, de avançar, isso ainda é restrito para poucos, necessariamente passa, né, por esse desenvolvimento tecnológico, envolvendo as tecnologias da informação, particularmente, né, a computação inteligente. Né? E esse desenvolvimento em rede, né, ele necessita, de um lado, da participação governamental para poder criar essas interfaces, né, estimular, né, na medida do possível, já que esse estímulo, em geral, ele é baixo, né, nós estamos muito atrasados, e para dar saltos qualitativos tem que ter investimento público, mas não pode ser o único investimento, pelo contrário, né, deve ser um investimento para dar o start, porque a partir daí você cria condições para que essa rede, tendo ali a participação da indústria, a participação das empresas em geral, no setor produtivo, né, que possa identificar estrategicamente quais são esses nichos, né, para que esse desenvolvimento ele dê respostas para o país, né, e o agro é um dos motores que nós temos, né, para desenvolver, é necessário desenvolver. Nós não podemos, por outro lado, nos iludir, imaginando que, como o Alexandre colocou, né, ainda temos que desmistificar muito ainda, né, esse modelo, né, de desenvolvimento tecnológico, porque não é porque a IA ela é promissora, né, que nós vamos simplesmente implementá-la, né, a qualquer sorte, nas diferentes iniciativas que nós temos, né, nos setores da economia. O passo fundamental, sem dúvida nenhuma, é ter essa consciência da necessidade de criar esse ambiente de associação, esse ambiente em rede, em que os atores, né, a academia, ela, obviamente, né, ela tem um papel fundamental, né, nesse processo. Nós temos que quebrar, né, essas barreiras que historicamente existiram entre as áreas de conhecimento, porque nós estamos no momento em que a formação hoje, né, ela carece, né, dessa componente, né, da interdisciplinaridade, né, soluções que são aplicadas numa determinada área, que tem o potencial, né, de ser transladada para uma outra área, né, não tem que ficar reinventando a roda. Nós temos já, né, muito conhecimento, né, acumulado, conhecimento científico acumulado, né, que precisa ser testado, que precisa ser experimentado, e a IA ela pode também ser aplicada
com esse propósito. Então, assim, as possibilidades de aplicação, as possibilidades são enormes. É preciso, né, haver uma articulação ampla. Né? E na medida em que diferentes ICTs, públicos e privados, se associam, na medida em que as unidades acadêmicas que acampam, né, que estão atuando em diferentes setores, elas também buscam essa aproximação, né, com esses centros. Agora, recentemente, o MCTIC, né, lançou aí junto com a FAPESP, né, Fundação de São Paulo, Fundação de Apoio de São Paulo, a criação, né, de outros centros de IA. Né? Nós enxergamos isso, né, o Centro de Excelência em IA em Goiás, ainda que ele tenha sido pioneiro, mas nós enxergamos isso como uma necessidade, né, de ampliar essa rede, para que cada vez mais nós possamos potencializar os resultados desse desenvolvimento em escala, né, maior do que o óbice, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos ter que importar essas tecnologias, daqui a pouco nós vamos entregar, né, os nossos profissionais. Né? Hoje, o centro, né, os nossos pesquisadores, eles estão sendo demandados mundo afora. Né? Então, se nós não nos articularmos enquanto instituição, enquanto ICTs, né, públicos, nos reunirmos com os CTs privados. Nós estamos tendo uma experiência, a própria Embrapi, né, hoje ela está investindo nisso, né, criando uma rede de IA, está criando, né, uma rede de transformação digital. São movimentos, né, que se complementam. E o agro, ele, né, eu poderia me arriscar aqui, né, a trazer algumas proposições, né, mas quem deve trazer isso são os próprios pesquisadores da área, né, que podem se organizar, podem nos procurar. Né? Eu acho que esse é o caminho. Né? Não tem tanta... eu acho que nós não podemos e devemos complexificar essas relações. Pelo contrário, eu acho que nós temos que quebrar essas barreiras, esses movimentos, né, e essas associações, né, uma delas aqui acampada, né, pelo Alexandro, o I2AI, que, né, junto com outras iniciativas, potencializam essas ações. Né? O mais importante a considerar é que o mundo que nós vivemos hoje ele é bem diferente. Né? Toda essa conjuntura está nos levando a cada vez mais repensarmos, né, enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto negócio, o modo como fazemos. Nós não podemos nos dar o luxo, né, de simplesmente pensar né, o desenvolvimento organizacional como era feito há um tempo atrás. Né? Hoje, mais do que nunca, né, as cobranças, né, por resultados efetivos, né, pela otimização, né, do uso dos recursos, né, o agro tem ali uma proximidade muito grande, né, com o próprio meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, que é uma pauta que deve estar presente, né, e as próprias soluções, né, de IA e outras soluções tecnológicas, né, de tecnologia da informação hoje, utilizando drones, utilizando veículos autônomos. Nós estamos agora iniciando um projeto cujo propósito, né, é voltado, né, para a otimização, né, e uso de recursos para diminuir a quantidade, né, de carbono emitido. É um projeto de P&D, né, sendo desenvolvido. Então, eu acho que, e sem falar, obviamente, né, que o RJ, né, apesar dos desafios do agro, né, devido às questões geográficas e tudo mais, mas é um estado, né, um estado aí que se destaca na economia nacional e, sem dúvida nenhuma, eu acho que agregando, né, esse conhecimento especializado, né, dos pesquisadores da área, poderão buscar junto com os jovens empreendedores que têm uma capacidade enorme, né, de empreender. Os nossos alunos, hoje, eles têm isso
muito vivo, né? Essa capacidade, né, de dar resultado. Então, eu acho que a resposta para essas questões, né, tem muito a ver com a capacidade de articulação intersetorial, interinstitucional, né, e obviamente, né, buscando esse desenvolvimento multidisciplinar. Então, considerando todas essas ponderações, eu queria que, mais uma vez, agradecer muito, né, essa oportunidade. O agro se confunde aqui com a nossa, né, com a nossa realidade aqui do estado de Goiás, né? Apesar de que hoje, dentro, né, do escopo de atuação do Centro de Excelência em IA, nós atuamos fortemente em outras áreas, em outros segmentos, e menos em agro. Temos que buscar desenvolver soluções em agro, e o que falta é nos articular com os especialistas da área. Isso é o que está nos faltando, né, para que a gente possa oferecer soluções e não deixar, né, essa importação, né, de tecnologias prontas, mecanizadas de fora, cada vez mais ocupar o cenário, encarecer nossos produtos, né, e nos tornarmos cada vez mais estar cada vez mais, né, dependentes, né, tecnologicamente, de outros países. Então, podemos fazer isso em casa, logicamente que vai depender muito da nossa capacidade, né, de articulação. Então, agradeço muito, Felipe, e fico aberto aí para futuras interações, né, e os meus contatos também, o pessoal poderá encontrar aí junto com a organização do evento. Muito obrigado. Excelente, professor Leomar, muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Quero agradecer aí, em nome da comissão organizadora, aí, pela sua participação e contar sempre aí com o seu apoio, e vamos mantendo contato aí para os futuros projetos. Um grande abraço. Bom, então, dando sequência aqui na nossa mesa temática, eu vou agora voltar a tratar de um assunto interessante aqui com o professor Alexandre Romero. São as diferentes possibilidades que a gente já falou, né? A gente tem aí, por exemplo, muita coisa nova acontecendo no agro, plataformas de e-commerce, os marketplaces, muita coisa sendo utilizada aí em termos de conexão produtor-consumidor final, que foi muito aquilo que já o professor Alexandre falou, dessa possibilidade de fazer essa interface, atuar na área de combate, por exemplo, de pragas e doenças, aí associando IA com informações obtidas de drone, de satélite, né? A própria gestão de operações, também trabalhar aqueles modelos que são muito famosos atuais, modelos que a gente brinca, né? São chamados modelos de Big Brother, né? Vai desde as informações obtidas diretamente no animal, através de coleiras, chips, avaliação de comportamento do animal, por exemplo, como entrada em período de cio, né? Momento ideal para inseminação, desconforto também animal, trabalhar com a área de dieta, nutrição e toda a parte também operacional de máquinas, implementos. Então, quer dizer, é um mundo enorme assim, de grandes possibilidades, de grandes áreas de atuação, e obviamente que nós temos aí o Rio de Janeiro tentando, dentro da sua agricultura, do seu modelo, como eu falei, vai desde da área de pequena agricultura, agricultura familiar, nós temos também média e grande agricultura, temos os pecuaristas também, vão desde os pequenos até os médios e grandes. Nós temos um setor agroflorestal muito importante, né? A gente está trabalhando fortemente esse conceito de integração lavoura, pecuária, floresta, os sistemas agroflorestais, o protagonismo do Rio de Janeiro também na agroecologia, né? Na agricultura orgânica. A gente tem aí o setor também de flores, né? Temos o setor aí de plantas ornamentais, agora o setor de plantas alimentícias não convencionais, as punks. Quer dizer, então é um mundo enorme, fora, obviamente, a importância do Rio de Janeiro como mercado consumidor, né?
com essa população enorme aí ávida por novos alimentos, alimentos mais saudáveis, outras modalidades aí de sistemas de produção, agregando valor, inclusive, e também as demandas ambientais, que são enormes, né? Então, eu mais uma vez volto aqui a trocar nesse bate-papo aqui com o professor Alexandre, para que ele fale um pouquinho mais daquilo que ele imagina como oportunidades. Eu sei que já foram colocadas inúmeras, né? Mas que também ele possa colocar os principais cases de sucesso que ele vem acompanhando aí, né? Não só aqui no Brasil, mas também no mundo, e o que a gente pode aí esperar nesses próximos anos aí de coisas novas que vão surgir, né? E que, claro, que o Brasil vai continuar sendo esse protagonista, e claro que a gente vai, com certeza, continuar buscando aí estar cada vez mais na crista da onda, como a gente fala, né? Em relação ao nosso setor agropecuário, esse importante setor da balança comercial brasileira. Então, perfeito, professor Felipe. Eu quero dividir em alguns pontos aqui de observação. Primeiro, as novas, você comentou aqui de várias novas possibilidades de tecnologia. A gente tem um campo também altamente tecnológico está nascendo, que é a proteína vegetal. Hoje, a produção de novos alimentos a partir de novos sabores e de soja já é clássico, mas de flores e de outros tipos de plantas também, simulando e sintetizando os sabores e paladares até animais. Hoje a gente tem também o desafio de uma população humana crescente e um espaço de produção cada vez menor. Então a gente tem um desafio de produção. O Brasil ele é e continua sendo o maior produtor agro do mundo, e a gente vai continuar cada vez mais forte porque tem se investido muito para a gente manter essa posição de mercado. E hoje também a produção, ela tem, você colocou até a questão dos pequenos produtores. A gente agora tem também o desafio dos produtores urbanos. A gente tem hoje produções sendo criadas em garagens, com iluminação artificial, em subsolos, em tetos e prédios, isso por questões. Então, hoje tem desafios, primeiro, de conhecimento e de produção dessa nova agricultura, né? Criação de novos suplementos e novas formas de produzir, sejam hidropônicas, sejam em caixas, quais os tipos de alimentos e tipos de semente que melhores produzam nesse segmento. Agora, voltando ao campo, voltando ao grande agro que a gente tem, né? A inteligência artificial, ela não é tão nova quanto a gente imagina, ela é final da década de 40, início dos anos 50, a gente passou aí um grande inverno e a gente ainda tem ela que já faz coisas incríveis, ela faz muita coisa além do que a gente imagina e muito menos coisas do que a gente gostaria, então ainda tem um antagonismo dessas duas coisas. Os últimos 15 anos, eu acho que foram fundamentais para o crescimento das tecnologias de inteligência artificial, muito motivado pela capacidade de computação em nuvem e muito pela capacidade de processar grandes volumes de dados, e eu já fiz essa brincadeira, o professor Eleomar também. A inteligência artificial se alimenta de dados, se alimenta de muito dado. E quanto mais dados, mais eu consigo normalizar, menos eu crio vieses e melhor a minha decisão, melhores os meus modelos. Mas eu só preciso ter muitos dados para criar inteligência artificial? São várias tecnologias e várias ferramentas que a gente pode aplicar a isso. Tem, inclusive, modelos que usam poucos dados para também já criar melhorias em modelos. Então, tudo são abordagens. A gente, quando fala do empreendedorismo científico, a gente vê, primeiro, a gente, ser humano, começa a pensar oportunidades e hoje eu tenho ferramentas para viabilizá-las. A exemplo de nós desenvolvermos uma vacina nesse último ano, num tempo recorde, que em outras épocas demoraria um ciclo muito maior de 10 anos ou mais para a gente ter o que ficou pronto em um ano. Isso só com muito poder computacional, isso só com muita colaboração e muita rede. Precisa de investimento? Claro, precisa de investimento. A gente precisa de articulação? Lógico. Mas a gente também precisa dar os primeiros passos, senão a coisa nunca acontece, né? Então, só voltando agora sobre essa parte, agora falando do futuro que eu vejo do segmento de inteligência artificial no mercado. E alguns cases. Primeira é eficiência de produção.
Hoje a gente quer alimentos mais saudáveis e a gente quer alimentos mais bonitos e que se produza muito mais em menos espaço, que a gente tem uma população crescente. Então, criação de novas culturas e novas sementes e novas formas de manejo é muito com observação e muito com experimentação, e a inteligência artificial acelera isso. O uso de novas tecnologias, e aí eu vou colocar algumas. A gente colocou hoje, por exemplo, de verificar todo esse comportamento animal. Hoje a gente pode usar câmeras para verificar esse comportamento animal e ter o nosso veterinário, o nosso agrônomo fazendo toda a análise à distância e tomando decisões mais centralizadas. Hoje a gente tem cases, e aí eu vou trazer case Brasil, tá? O Brasil hoje tem uma parte de agricultura de precisão incrível. Eu vou destacar um exemplo da Jato, é uma empresa brasileira que desenvolve implementos agrícolas. Ela tem um equipamento que ela faz a medição do solo em tempo real, a partir de medição de laser, verifica e vai fazendo adubação conforme é necessário, junto com a parte da semente, junto com a parte da plantação. Ah, mas você está falando só da parte de plantação e as demais culturas. Poxa, hoje a gente tem... primeiro, vamos falar de comportamento. Deixa eu deixar de cultura, e vamos falar agora como que eu vendo. Hoje, saber aproximar. Então, hoje, esse exemplo dessa... A gente já deu esse termo lá no passado de uberização, e hoje é o quê? É os sistemas de aproximar o produtor do consumidor com o mínimo de atravessadores ali no meio, né? Então, trazer essa experiência. Como que hoje o pequeno agricultor ele pode ser reconhecido e entregar para o grande centro? Hoje o grande centro já consome dele. Eu já tenho cadeias logísticas que eu já consigo trazer isso daí, já consigo produzir mais. Como que eu consigo rastrear esse alimento para saber se ele é orgânico, não é orgânico, se ele é transgênico, o que ele tem ali de tecnologia. Hoje a gente tem meios de rastreabilidade que eu posso, desde a hora que eu compro a semente, da hora que eu faço a produção, na hora que eu coloco no carro, saber todas as fases de produção dali. Isso muito mais barato e com o mínimo de recursos. Hoje a gente tem muito encapsulado nesse bichinho aqui, poder computacional incrível. Hoje qualquer tamanho de produtor, qualquer tamanho de consumidor hoje tem um equipamento desse e consegue hoje interagir e consegue gerar informação. Informação é base para comportamento, é base para personalização. E isso gera receita. Hoje eu gasto menos para produzir se eu usar novas tecnologias. Sendo mais competitivo, eu consigo atrair novos públicos. Também eu trazendo personalização, talvez eu consiga cobrar mais e trazer outros públicos que nem imaginava. E essa cadeia cada vez se alimentando cada vez mais por informações e dados e por IA. Excelente. Eu acho que a gente conseguiu aí dar uma visão ampla, né, do conceito, além de toda a parte de bases, né, conceitos sobre inteligência artificial, mas também as suas aplicações no agro, desafios, potencialidades, né, aquilo que a gente pode ter agora também como oportunidades aqui para o nosso estado, né? Eu queria te agradecer muito, Alexandre, aí pela sua participação, por colaborar aí com a nossa mesa temática, e também agradecer ao professor Eliomar, que já nos deixou, e a gente vai, então, chegando aqui ao final do nosso evento. Eu queria parabenizá-los, né, pela abordagem, pela apresentação, e mais uma vez aí passar para que você faça as suas considerações finais, possa se despedir aí de todo o nosso público que está assistindo. Professor Felipe, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao nosso público esse evento incrível, a professora Mônica pela generosidade e convite. Esse evento foi muito legal, primeiro, de ver, trazer essa temática, trazer para esse público que tem criado, trazer nós, empreendedores científicos, trazer esses pesquisadores que têm essa vontade de empreender no meio das novas tecnologias para não terem medo, não se prenderem. Hoje a gente tem um mercado, e é aquilo que eu comentei em determinado momento, a gente tem hoje um mercado de 14 trilhões a ser injetado na economia, e o Brasil ele está com uma pequena fatia desse mercado. Tem mercados, como que a gente consegue transformar isso?
Às vezes a gente fica esperando muito que alguém dê o primeiro passo, né? Eu sou um otimista. Acima de tudo, eu sou um otimista das novas tecnologias e eu acredito que ela é um fator transformador da humanidade, transformador de nós, porque a gente precisa parar de ser um trabalho mais máquina e de ser um trabalho mais intelecto, que é o que a gente faz muito bem. E nessa parte, as novas tecnologias conseguem suprir essa capacidade máquina que a gente tem e começar a dar tempo para a gente trabalhar esse intelecto. E isso, para nós pesquisadores, abre um campo enorme aí de oportunidades. Não desistam, é um caminho hoje que é mais acessível, e aí a gente deixa o exemplo das Big Techs, todas têm sistemas disponíveis, muito consumo de graça, para a gente já implementar modelos. Não se limitem a eles, comecem a olhar dentro do que vocês já vêm trabalhando e enxerguem oportunidades de crescimento e oportunidades de aplicação. E o Brasil precisa justamente desse movimento e a gente precisa ser cada vez mais produtivo e o agro tem feito coisas incríveis. Eu sou apaixonado por esse segmento, não só todas as culturas que a gente tem aí. Então eu quero agradecer muito, professor Felipe, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que acompanharam a gente. Ótima noite e excelente trabalho para vocês. Muito obrigado. Eu queria só destacar que nós tivemos uma pergunta aqui que nós englobamos aqui na nossa discussão, da Dani Uzi. Ela perguntou exatamente sobre o crescimento da inteligência artificial nos últimos anos e também dos estados em que a gente tem maior utilização. E eu acredito que a gente tenha respondido aí ao longo do nosso debate, né? E quero agradecer a todos os ouvintes também e a organização mais uma vez e ficamos aí à disposição para novos eventos e novas oportunidades. Um grande abraço a todos. Grande abraço, conte conosco. Obrigado.